Nós vamos falar isso novamente, mas conhecimento é poder. Se eu sei, eu não quero passar para aquele que não sabe, porque se eu sei, eu posso, de uma certa maneira, dominar a minha relação com quem não sabe. Então, na comunidade de prática, o que nós temos é um nivelamento de hierarquia. Eu confio em quem está do outro lado, na outra ponta da linha, né? Seja na outra ponta do telefone, seja na outra ponta do Skype, seja quem está recebendo a minha mensagem no Twitter. Para ter comunidade de prática, eu preciso ter obrigatoriamente alguns elementos de comunicação, alguns meios de participação, em especial meios baseados na internet. Comunidade de prática, ela nasceu como um ambiente virtual. Pessoas que se comunicavam ao redor do mundo buscando resolver os seus problemas em determinadas áreas, mas em áreas específicas, né? Para ter comunidade de prática, segundo o Wenger, que é o pai da comunidade de prática, né? Eu tenho que ter uma história, eu tenho que ter uma comunicação ao longo do tempo dentro do ambiente. Eu tenho que ter um empreendimento. O que quer dizer isto? Eu tenho que ter o domínio dentro de uma área de conhecimento. Não é simplesmente um elemento pontual. Eu não ligo para alguém para pedir uma resposta unicamente para aquele meu problema e depois eu esqueço daquela pessoa que eu liguei. Não. Eu tenho que ter uma discussão voltada para efetivamente querer aprender. E o sujeito pode me ligar às 3 da manhã quando eu estou no Skype e ele sabe que ele vai ter uma resposta. A comunidade de prática, ela cria um elemento que a gente chama de pertencimento. Eu faço parte dessa tribo, né? Eu sei que eu tenho acolhimento às minhas dúvidas. Eu sei que eu posso ter respeito pela minha dúvida. Eu sei que, por mais que do outro lado alguém vai me dar uma resposta bem-humorada, mas ele vai me dar uma resposta. Comunidade de prática envolve domínio de uma área, envolve a prática efetiva, envolve criação de conhecimento e envolve inovação. Elas começaram de maneira, como eu falei, virtual, informal. E hoje as empresas estão começando a descobrir que criar comunidades de prática ou fomentar comunidades de prática dentro do seu ambiente organizacional pode levar efetivamente à inovação. As comunidades de prática realizam, na realidade, 2 grandes trabalhos. Elas melhoram o capital humano. Por quê? Porque elas fomentam a criação do conhecimento individual e fomentam também a capacidade de criatividade e de inovação. Por exemplo, de comunidade de prática, um exemplo de comunidade de prática. Nós temos, por exemplo, a Fiocruz, a comunidade virtual da Fiocruz. É um ambiente onde existem espaços para discussão. Ele já tem na internet um site. As pessoas entram de qualquer lugar do país e vão buscar as suas dúvidas dentro das áreas de domínio da Fiocruz, principalmente dentro da área de desenvolvimento de elementos para uso médico. O Boticário é, nesta área, inovador. O Boticário criou, dentro dos seus ambientes, uma comunidade de prática não de pessoas. E a comunidade de prática tem essa característica, ela é de pessoas. Pessoas que discutem um determinado conhecimento.
o Boticário, via uma de suas pessoas, né, via um dos elementos do seu capital humano, criou uma comunidade de prática única na América, nas 3 Américas, e uma comunidade de prática de processos, uma comunidade de prática de empresas que trabalham com processos voltados ao desenvolvimento de produtos, não só de beleza, né? O Boticário manteve e mantém ainda essa comunidade de prática, onde pessoas das mais diferentes áreas participam para melhorar os seus conhecimentos dentro da área de processos. Por que essa comunidade é diferente? Como eu já falei, comunidade de prática normalmente trata com o indivíduo, né? A pessoa. A Faimara faz parte de uma comunidade de prática de gestão do conhecimento, né? O Evaldo faz parte de uma comunidade que não é de prática, mas ele faz parte de uma comunidade que se encontra para discutir determinados conhecimentos de aprimoramento humano. Agora, o diferencial dessa comunidade de prática do Boticário é que as pessoas que vão para essa comunidade, na realidade, estão representando as suas empresas. E observem, muitas vezes são empresas concorrentes, ou até mesmo empresas parceiras do mesmo segmento. Como é que essas comunidades de prática, de processos, de empresas concorrentes estão trabalhando no mesmo domínio? Porque, na realidade, elas têm a confiança nos seus colaboradores que ali participam, que esses colaboradores não vão compartilhar elementos que não podem ser compartilhados, de sigilo industrial, mas que vão lá para aprender e dirimir e mitigar as suas dúvidas e criar mais conhecimento dentro daquele ambiente. E quando elas retornam para a empresa, seja Boticário, seja a Volvo que participa, seja a Copel que participa, elas com certeza vão melhorar os processos organizacionais. Então, esse é o grande diferencial de quem participa de uma comunidade. E nós participamos de várias comunidades de prática, só que em geral a gente não dá esse nome de comunidade de prática. Vocês participam de vários fóruns, de várias listas de discussão. Esses fóruns, essas listas de discussões, essas entidades das quais vocês fazem parte, podem ser chamadas de comunidade de prática. Agora, o que a organização deveria fazer, o que a nossa organização, o TFPR, deveria fazer, por exemplo, é estimular os seus colaboradores a participar de mais comunidades e a criar mais comunidades dentro do ambiente, né? Por que não existir uma comunidade de prática entre os elementos que trabalham com EAD na UTFPR? Ou que trabalham com a parte técnica que envolve essas comunicações, as videoconferências dentro da organização. Nós sabemos que Medianeira tem um grande diferencial, né? Por que não trazer para Curitiba também, trocar informações com Curitiba? Não cresce só um polo, cresce toda a comunidade. E crescem as pessoas que fazem parte dessa comunidade também, né? Mas, além da comunidade de prática, nós temos outras ferramentas. A memória organizacional é uma delas, né? Eu gosto de pensar que eu faço parte da memória organizacional da UTFPR. Muitas vezes eu olho atrás do meu pescoço para ver se eu não tenho plaquinha de patrimônio, né? Porque eu estou aqui em sala de aula há apenas 32 anos. Como aluna, mais 4 anos. Então, são 36 anos que eu faço parte da história da UTFPR. Eu entrei na UTFPR como escola técnica. Algumas pessoas dizem que eu entrei no liceu. Não é verdade. Já era escola técnica, né? Eu vi escola técnica, vi Cefet, vi
e estou vendo o TFPR. Eu faço parte dos dados coletivos dessa organização, né? Mas eu faço parte da memória histórica da UTFPR. E memória organizacional não é apenas a memória histórica. Memória organizacional se compõe também de muitos outros recursos que muitas vezes nós não nos damos conta, né? A memória organizacional, ela serve para manter o registro institucional via documentos, via artefatos, via procedimentos, né? São os dados, as informações e o conhecimento da organização, mas não apenas isso, né? Esse é um dos papéis de manter esse grande histórico organizacional. Mas tem outros. Eu posso ter mapeamento do conhecimento. Isto é uma forma de memória organizacional. O que a UTFPR sabe? O que a UTFPR tem de competência? Será que nós temos efetivamente competência em fazer o ensino à distância? O que nós temos que melhorar? O que nós temos que aprender com os outros? Qual é a nossa árvore do conhecimento dentro da organização? Quais são os nossos processos que estão modelados? Tudo isso faz parte da memória organizacional. E por que eu tenho memória organizacional? Bom, a Itaipu, há 10 anos atrás, começou a se preocupar com a sua memória organizacional. Por que ela começou a se preocupar com memória organizacional há 10 anos atrás? Porque exatamente em 2009, muitos funcionários, muitos colaboradores de Itaipu iriam se aposentar. Funcionários que começaram Itaipu quando não existia o que existe hoje, a estrutura que existe hoje. Eu sou da área de eletrotécnica e eu me lembro que ao visitar Itaipu, numa das minhas visitas a Itaipu, um dos funcionários, um dos colaboradores que estava nos acompanhando na visita pediu licença para sair porque uma das máquinas não estava funcionando bem. Aí todo mundo se perguntou, como uma das máquinas, como é que ele sabe que uma das máquinas não está funcionando bem? E eu perguntei a ele, como é que você sabe? Ele me disse, a máquina não está fazendo o barulho que deveria fazer. Isto é memória organizacional. Ele conhece o funcionamento da máquina pelo barulho que ela faz. E como é que eu vou perder um funcionário como este? E como é que eu vou registrar esse conhecimento? Como é que ele percebe o barulho? Que tipo de barulho que é? É um barulho agudo? É um barulho grave? Está batendo alguma coisa? Isso faz parte do processo de gestão do conhecimento. Quando esse meu funcionário se aposentar, como é que alguém vai saber o barulho da máquina? E nós temos como fazer isso. Basta fazer um processo de socialização. Eu coloco junto com esse funcionário um aprendiz, que vai aprender com ele qual é o tipo de barulho que a máquina está fazendo. Qual é o tipo de situação que eu tenho que eu preciso agir de imediato ou não. Memória organizacional serve não só para isso,